Oi, gente! Tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai fazer exercícios do tema classicismo, que é a terceira escola literária de Portugal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o PDF com as questões. São 10 questões, então você pausa o vídeo, tente resolver as questões e depois volte aqui para ver as questões que você acertou, as questões que você errou e por que você errou. Se você ainda tiver dúvida, você pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida, fazer uma pergunta e eu vou responder. Então, vem comigo! A minha dica inicial, como vocês já sabem, é primeiro ler o enunciado de cada questão. Vamos começar com a questão 1. De acordo com a história narrada pelo soneto, ou seja, é uma questão básica de interpretação do soneto. Vimos que o soneto é do Camões. Camões retoma classicismo, retoma renascimento, retoma uso de soneto, versos, decassílabos, tudo isso que é clássico, que tenha rima, que seja mais clássico, mais formal, inspirado na antiguidade clássica. Então vamos ver o nosso soneto e procurar interpretar enquanto vamos lendo. 7 anos de pastor, Jacob servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Então o Jacob é pastor há 7 anos do Lobão, que é o pai da Raquel. Só que ele fica lá sendo pastor, não é por causa do salário, não é por causa do emprego, mas porque ele está apaixonado pela Raquel. Vamos ver então como que essa história vai se desenrolar. Os dias da esperança de um só dia passavam, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. O Jacob aguentava o dia a dia só por causa que ele ficava vendo a Raquel todos os dias. Só que o Lobão deu a outra filha, a Lia, no lugar da Raquel. Ou seja, ele teve que se casar com a Lia ao invés de se casar com a Raquel. Vamos ver o motivo e o desenrolar dessa história, que eu estou achando bem interessante. Vendo o triste pastor, que com enganos lhe fora-se negada sua pastora, como se a não tivera merecida. Olha que triste, o cara foi enganado, o pai deu a outra filha para ele, ao invés da que ele gostava. E aí ele ficou se sentindo triste, enganado. Sofri aqui, vamos ver o final dessa história. Como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mas servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Então ele fica inconformado, triste, né? Porque ele se casa com a Lia ao invés da Raquel. Você já deve ter escutado essa história, né? Uma história bíblica em que o pai dá a filha mais velha ao invés de dar a mais nova, né? Porque antigamente tinha aquela ideia, né? Se a filha mais nova casa, a mais velha nunca mais vai casar. Então você tinha que casar a sua filha mais velha primeiro e depois casar a mais nova. Agora vamos ver as alternativas, aquela que mais explica o que nós interpretamos desse soneto. A. Labão engana Jacob, entregando-lhe a filha Lia em vez de Raquel. Essa é a nossa resposta. E agora que eu percebi que eu falei todo o nome errado, não é Lobão, é Labão. Então vocês ignorem esse pequeno erro, porque eu fiquei um pouco empolgada com o soneto. Então a nossa resposta é a letra A. Mas vamos ver as outras alternativas para entender por que elas estão erradas. Isso é muito importante. É só quando você entende o erro nas outras alternativas que você realmente acerta a questão, que você realmente prova que está entendendo o conteúdo. Labão aceita ceder Lia a Jacob, se este lhe entregar Raquel. Não mesmo, o Jacob não queria a Lia, então ele não está cedendo a Lia porque o Jacob queria. C. Labão obriga Jacob a trabalhar mais 7 anos para obter o amor de Lia. Não, ele obriga o Jacob a trabalhar mais 7 anos para obter o amor de Raquel. A Lia já foi entregue a ele de qualquer forma. Jacob morre antes de completar os 7 anos de trabalho, não obtendo o amor de Raquel. Não fala nada de morte, fala só de coração partido. Então vamos ficar com a letra A. Vamos para a questão 2, lendo novamente o enunciado. Uma das principais figuras exploradas por Camões em sua poesia é a antítese. Nesse soneto, tal figura ocorre no verso. Antítese, se você não sabe, é a oposição entre duas ideias no mesmo verso. Então vamos
ver em qual verso, em qual trecho da alternativa tem uma oposição de ideias, um contraste de ideias. A, mas não servia ao pai, servia a ela. Não tem um contraste de ideias. B, passava contentando-se com vê-la. Não tem antítese. Para tão longo amor, tão curta a vida. Antítese, tão longo amor e tão curta a vida. Oposição entre duas ideias. Oposição entre dois pensamentos. Então essa é a nossa alternativa correta, mas vamos ler as outras. Porém, o pai, usando de cautela, não tem uma antítese. Lhe fora assim negada sua pastora. Também não tem antítese, então nós ficamos com a alternativa C. Vamos passar para a questão 3, lendo novamente o enunciado. A exposição mencionada exibiu obras. Então é só ler o trecho, né, entender do que eles estão falando. O Centro Cultural Banco do Brasil organiza entre 13/7 e 23/9 uma mostra de arte de extraordinária riqueza. A exposição é inédita e traz pela primeira vez à América Latina um acervo que é considerado patrimônio mundial. Aos 57 anos de exposição, em sua maioria, são considerados ícones e representam lições sobre o amor, sobre o maior movimento artístico registrado na história da arte e nunca tinha saído da Itália. Dividida em cinco núcleos geográficos que representam o território italiano daquele período, a exposição reúne artistas atuantes em Florença, Roma, Milão, Veneza, além de Ferrara e Urbino. Gente, o maior movimento italiano na história da arte, que é divisor de águas na história da literatura e na história da arte, é o Renascimento. Então, logo de cara é a nossa alternativa A. Vamos para a nossa questão 4, lendo primeiro o enunciado. Assinale a afirmação correta sobre o poema. O eu lírico, mesmo caso da nossa questão 1, né? É para a gente ler o trecho, interpretar e aí escolher a alternativa que melhor caracteriza a nossa interpretação. Vamos lá. Camões, grande Camões. Quão semelhante acho teu fado ao meu quando os cotejo. Igual causa nos fez, perdendo o tejo. Arrostar, que significa encarar, afrontar, com sacrilégio gigante. Ludíbrio como tu, da sorte dura. Meu fim demando ao céu, pela certeza de que só terei paz na sepultura. Camões, né, o principal poeta português do classicismo. E o Bocage, se você não assistiu a aula de arcadismo ainda, provavelmente não, né, porque você está fazendo o exercício de classicismo. Então, o Bocage é o representante do arcadismo, que é o neoclassicismo, ou seja, nós teremos o classicismo, né, volta à antiguidade clássica, Camões, essas coisas. Depois tem o barroco, né, que é uma resposta ao classicismo. E aí depois vem o neoclassicismo, que é retomando o classicismo. E o Bocage é exatamente a principal figura do arcadismo ou neoclassicismo. Então, ele está se referindo a Camões e comparando o destino do Camões com o dele, porque ele fala fado, né, que é destino. Ele fala também sorte dura. Sorte dura significa o quê? Que não é uma sorte, né, é azar. Ela é dura, pesada, rígida. É basicamente o azar. Então, ele está comparando a vida dele, o destino dele com a vida e o destino de Camões, de azar, de sorte dura. Então, vamos ver nas alternativas qual melhor se encaixa. A. Expressa inveja de Camões por não ter tido igual sepultura? Não, ele não tem inveja de Camões. O Camões é o ídolo dele, ele se inspira no Camões. Vamos ver a B. Compara-se a Camões fazendo um desabafo enfático da amargura pela infelicidade ao longo de sua existência. É essa a nossa resposta, porque ele está comparando a vida dele de amargura, de infelicidade, de sorte dura, de azar, de fado, um destino pesado. O Bocage está comparando isso com a vida do Camões. Então essa é a nossa alternativa, mas vamos ver as outras. Segue o princípio clássico do relatar experiências humanas negativas aplicáveis a tudo. Esse não é um princípio clássico, de jeito nenhum. Vamos ver a nossa próxima alternativa. Alterna versos alexandrinos ou dodecassílabos com versos decassílabos.
Não é essa, porque no classicismo, assim como no neoclassicismo, a principal métrica dos versos são os versos decassílabos e não os versos dodecassílabos. Decassílabos são os versos que possuem 10 sílabas poéticas e os versos dodecassílabos são os que possuem 12 sílabas poéticas. Vamos ver a nossa próxima alternativa. Dirige-se ao céu e ao Tejo com a intenção de aliar-se aos elementos da natureza. Não. Quando ele está se dirigindo ao céu e se dirigindo ao Tejo, que é um dos principais rios portugueses, ele está retomando a obra de Camões, principalmente Lusíadas, principalmente retomando elementos portugueses, elementos que caracterizam o território português, que é usado no Lusíadas do Camões, e retoma exatamente Camões e a sua principal obra. Então, nós ficamos com a alternativa B. Vamos para a nossa próxima questão, lendo o primeiro enunciado. Um dos aspectos mais importantes da lírica de Camões é a retomada renascentista de ideias do filósofo grego Platão. Considerando o soneto citado, pode-se dizer que o chamado neoplatonismo camoniano, o Renascimento é a retomada dos ideais clássicos, do pensamento clássico, da antiguidade clássica, Platão, Aristóteles. E isso também, essa influência dos filósofos gregos e romanos, também aparece na literatura e também nas artes plásticas. Então, quando ele retoma Platão, especificamente o neoplatonismo, o que é o neoplatonismo camoniano? É quando o Camões fica usando aquele amor platônico, aquele amor idealizado, de distância entre as pessoas amadas, e geralmente no caso do Camões, né, o homem que é o serviçal, que é o que serve a mulher, que fica idealizando a mulher, coloca a mulher lá em cima num pedestal e ele fica assim, nossa, meu Deus, eu nunca vou conseguir que a mulher, meu Deus do céu. Então, o Camões faz basicamente isso. Então, vamos ler o soneto e identificar esse neoplatonismo camoniano. Vamos ler. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar, em si somente pode descansar, pois com ele tal alma está aliada. São nesses dois quartetos que está basicamente a interpretação que nós buscamos do neoplatonismo camoniano. Como eu falei, no neoplatonismo tem essa distância, esse amor platônico idealizado. Mas o Platão também disse no Banquete, sua grande obra sobre o amor, ele usa um mito para falar que antigamente, há muito tempo atrás, as pessoas eram uma só. E aí depois os deuses ficaram furiosos com os humanos e aí separaram as pessoas. Então cada pessoa hoje na Terra possui a sua alma gêmea, possui a sua outra metade. E aí elas precisam se encontrar para ter o amor perfeito, para ter o amor ideal, como se fosse o destino. E são nesses dois primeiros quartetos que o Camões está expondo essa visão, porque olha o que ele fala. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar, em si somente pode descansar, pois com ele tal alma está liada. Está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Então é nos dois primeiros quartetos, nos comecinho do soneto, que nós vemos essa definição do neoplatonismo camoniano. Vamos ver as alternativas. É afirmado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a união entre amador e pessoa amada resulta em uma alma única e perfeita. É exatamente isso que eu falei, de encontrar a sua alma gêmea. Essa ideia de alma gêmea surge basicamente aí no Banquete de Platão. Então essa é a nossa resposta, mas vamos ver as outras alternativas. É confirmado nos dois últimos tercetos, uma vez que a beleza e a pureza reúnem-se finalmente na matéria simples que deseja. Não, isso aí não está falando bem de amor, né? Não está falando de neoplatonismo, de amor, de sentimento. Vamos ver a próxima. É negado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a consequência da união entre amador e coisa amada é a ausência de desejo. Não está negando o neoplatonismo. É contrariado nos dois últimos tercetos, uma vez que a pureza e a beleza mantêm-se em harmonia na sua condição de ideia.
A pureza e a beleza não encontram harmonia na ideia, nesse mundo das ideias. Elas também têm relação com o mundo físico, com a matéria e a forma. Matéria, concreto, forma, basicamente a ideia. Então, não existe essa união perfeita somente entre ideias, mas a união perfeita entre os amantes é a mesma união perfeita que acontece entre matéria e forma. Por isso que não é a letra E. Vamos agora para a nossa questão 6. Considerando o classicismo em Portugal, assinale a alternativa correta. Nessa questão é para a gente marcar a alternativa que mostra uma característica do movimento classicismo em Portugal. Se você não assistiu a minha aula de literatura de classicismo, você não irá acertar essa questão. Tô brincando, né? Mas ajuda bastante a acertar esse tipo de questão que pergunta sobre características específicas. Vamos ver as alternativas. A. Os Lusíadas é a principal obra lírica de Camões. Aí já tá errado, né? Porque os Lusíadas é a principal obra épica do Camões. Vamos ver o resto da alternativa. E o tema central é o sofrimento por um amor não correspondido. Errado. Os Lusíadas é uma obra sobre os portugueses, sobre o heroísmo português em ter dobrado o Cabo das Tormentas, né, que é aquele cabo lá no final do continente africano que ninguém passava, todo mundo morria ali. Então é uma história do gênero épico que narra o desbravamento português, a descoberta portuguesa da Índia. Então não tem nada a ver com amor. Inclusive, por falar em amor, por falar em Camões, tem-se a lenda de que teve um naufrágio e estava o Camões e a amante dele chinesa. E aí caiu todo mundo na água e o Camões preferiu salvar a obra Os Lusíadas e deixar a mulher morrer. Ou seja, não tem nada de romântico na obra. Vamos ver a nossa outra alternativa. Os Lusíadas têm como temática a descoberta do Brasil e a relação entre o colonizador e o índio. Não, os Lusíadas, como eu acabei de falar, narra a descoberta das Índias, narra como os portugueses saíram lá de Portugal, cruzaram o Cabo das Tormentas, que ninguém conseguia cruzar, e aí chegaram nas Índias. Não tem nada a ver com o Brasil. Luís Vaz de Camões é o principal autor do classicismo em Portugal e destacou-se por sua produção épica e lírica. Essa é a nossa resposta. Camões escreveu a obra épica, né, os Lusíadas, e também escreveu obras líricas, né, os poemas dele, Amor é fogo que arde sem se ver, e vários sonetos que caracterizam a sua obra lírica. Vamos ver a outra alternativa. Uma característica dos versos de Camões é que eles não apresentam uma métrica, são livres e brancos, de jeito nenhum. O que marca o classicismo é a métrica rígida com que os autores escrevem. Os versos são decassílabos, ou seja, todos os versos possuem 10 sílabas poéticas. É uma métrica, é rimas, sonetos, tem toda a estrutura, os quartetos com 4 versos e 2 tercetos, né, que são os trechos com 3 versos. É uma estrutura muito rígida, não tem verso branco, não tem verso livre, é pura métrica, pura rima. Então essa não é também a nossa resposta, né? Apesar que a gente já achou a nossa resposta, que é a letra C. Agora vamos ver a letra E. Uma característica do Camões é que ele desprezava Portugal e o povo português. Mas de jeito nenhum, não tem cabimento essa alternativa. Porque uma coisa que o Camões tinha era orgulho de Portugal, era orgulho de ser português. A obra dele, Os Lusíadas, é inteirinha para falar como o povo português é foda, como o povo português é heróico, como o povo português fez coisa que ninguém conseguiu, que era cruzar o Cabo da Tormenta, porque todo mundo morria ali, ninguém conseguia, aí Portugal foi lá e conseguiu, e depois dobrou o cabo, e depois começou a chamar o cabo de Cabo da Esperança. A obra é inteira para mostrar como Portugal é foda, como Portugal é o melhor país do mundo. Então não tem cabimento essa alternativa. Então ficamos com a nossa resposta C. Vamos ver a questão 7. O poeta tenta definir o amor por meio do uso de antíteses, que se seguem umas às outras. Indica que expresse com mais ênfase o tema do texto. Antítese é
a contraposição de ideias opostas em uma mesma frase, em um mesmo verso. Então, nós vamos procurar na leitura do soneto uma antítese que representa a ideia, o tema central do soneto. Então, nós precisamos interpretar o soneto e procurar a antítese, especialmente nas alternativas. Então, vamos ler e entender o soneto. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? É exatamente no último verso que fica definido claramente o tema do soneto, que é essa contradição do amor, essa contradição no ato de amar. O amor é um fogo que arde e não se vê, é uma ferida que dói, mas não se sente. Essa antítese, essa oposição entre o amor é contrário em si mesmo. Então vamos procurar nas alternativas aquela que tem a antítese, que representa essa ideia de oposição do amor, de contradição do amor. Um contentamento descontente. Nessa alternativa não deixa muito claro o tema. O tema é o amor, então o descontentamento descontente não está muito bem definido. Apesar de possuir uma antítese, não define o tema do soneto. O próprio amor, pois é contrário a si mesmo. Essa é a nossa resposta, mas vamos ver as outras alternativas. A invisibilidade do amor não está tratando da invisibilidade do amor, mas da contradição do amor. O fato de o amor ferir e não causar dor. Ele não está falando que o amor fere, ele está falando que o amor é como a dor que dói e não se sente. Ele está fazendo uma comparação, não está falando que o amor fere. Querer sempre mais sem contentar-se. Não, ele não está falando que no amor você quer sempre mais e nunca se contenta. Ele está falando sobre a contradição do amor. Então, nós ficamos com a alternativa B. Vamos fazer a questão 8, lendo primeiro o enunciado. O soneto transcrito é de Luís de Camões. Nele se acha uma característica da poesia clássica renascentista. Assinalar essa característica em uma das alternativas. Nessa questão é para a gente assinalar a alternativa que demonstra uma característica do movimento literário classicismo. Então vamos ler o soneto, interpretar e achar a alternativa que se adeque à questão. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor, tremendo estou de frio. Sem causa, justamente choro e rio. O mundo todo abarco e nada aperto. É tudo quanto sinto, um desconcerto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora, acho 1000 anos. E ajeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito que só porque vos vi, minha senhora. Neste soneto, Camões está mostrando a sua característica de desconcerto no mundo, que é ver essa passagem do tempo, as mudanças que aconteciam com uma certa melancolia, com uma certa amargura, com um certo pessimismo, um ar de infelicidade. Então, tudo isso é uma característica que permeava o Renascimento, né? A evolução que estava tendo cientificamente, as inúmeras mudanças, reforma protestante, essa instabilidade, que é uma característica que vai ser mais apurada no Barroco, mas já aparecendo aqui nesse desconcerto perante o mundo que o Camões demonstra nesse soneto. Vamos ver as alternativas. A suspeita de amor que o poeta declara na conclusão. Apesar de ter essa ideia no finalzinho, né, do soneto de que talvez ele esteja assim porque viu
a senhora dele, né, uma moça bonita, a amada dele. Não é sobre isso exatamente que é o tema do soneto. E além de não ser o tema central do soneto, também não é uma característica do movimento literário classicismo, que é o foco da nossa questão. O jogo de contradições, perplexidades que atormentam o poeta. Tem uma certa perplexidade, uma certa amargura, mas não tem esse jogo de contradição como a gente viu lá no soneto da questão anterior. Não tem essa contradição, esse jogo de antíteses, por isso que não é a letra B. O fato de todos perguntarem ao poeta por que assim anda. Esse não é o tema central do soneto. Ele não escreveu um soneto dizendo sobre como as pessoas ficam perguntando como ele está. E além disso, isso não é uma característica do movimento literário. Então não é essa alternativa, porque não se adequa nem ao tema central do soneto e nem à característica desse movimento literário. O fato de o poeta não saber responder a quem o interroga. Não é que ele não sabe responder, porque ele está respondendo exatamente. Ele está respondendo ele está respondendo demonstrando o desconcerto do mundo que ele vê. Ele se sente desconcertado em relação ao mundo, meio perdido. Então, ele está respondendo sim. Vamos ver a próxima. A utilização de um soneto para relato das suas amarguras. É exatamente essa alternativa, porque demonstra tanto o tema central do soneto, né, que ele está relatando o modo como ele enxerga o mundo, quanto uma característica desse movimento literário, que os poetas usavam os sonetos, usavam os textos para exprimir coisas, sentimentos, desconcerto do mundo, paixão, tudo isso era exteriorizado por meio dos sonetos, por meio dos textos, por meio dos poemas. Vamos agora para a nossa questão 9. A questão adiante baseia-se no poema épico Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, do qual se reproduzem a seguir 3 estrofes. Os versos de Camões foram retirados da passagem conhecida, O Velho do Restelo. Nela, o velho. Então, vamos ler o trecho para entender sobre o que o Camões está falando e aí vamos olhar as nossas alternativas. Mas um velho de aspecto venerando, que ficava nas praias entre a gente, posto em nós os olhos, meneando a 3 vezes a cabeça, descontente, a voz pesada um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente. Com um saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama. Ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular, que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldade neles experimentas, dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te súbita, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo nécio engana. Nesse trecho do Velho do Restelo, ele está expressando uma crítica aos navegantes portugueses, a essa viagem portuguesa. Como eu falei, a história do Lusíadas é sobre a viagem portuguesa para chegar até as Índias. E ele está criticando esse aspecto, falando que é uma cobiça, falando que é uma honra vã. Ele está criticando tudo isso, essa viagem, esse suposto heroísmo do povo português, que no final não precisa disso. Então é sobre isso que ele está falando, ele está fazendo uma crítica a essa viagem portuguesa. Então vamos ver as alternativas. Abençoa os marinheiros portugueses que vão atravessar os mares à procura de uma vida melhor. Não, ele não está abençoando, ele está criticando. Critica as navegações portuguesas por considerar que elas se baseiam na cobiça e busca de fama. É exatamente essa alternativa, mas vamos ver as outras. Emociona-se com a saída dos portugueses que vão atravessar os mares até chegar às Índias, só se for de ódio, né? Porque ele não está emocionado de jeito nenhum, ele está com raiva dessa cobiça portuguesa por desbravar os mares, que para ele não faz sentido nenhum. Distrata os marinheiros por não terem convidado a participar de tão importante empresa. De jeito nenhum, se tivesse chamado, ele nem iria, né? Porque ele está criticando.
Adverte os marinheiros portugueses os perigos que eles podem encontrar para buscar fama em outra terra. Ele não está falando, olha, é perigoso porque o barco pode afundar, ou olha, é perigoso porque pode chover. Ele não está advertendo, não está falando sobre os perigos que os portugueses podem enfrentar. Ele está criticando exatamente o fato dos portugueses fazerem uma viagem em busca de fama, em busca de descobrir terra, de desbravar mares. Então é sobre isso que ele está falando, é sobre isso que ele está criticando. Questão 10. Nesse fragmento de poemas de Hilda Rich de Camões, a temática comum é. Ou seja, nessa questão é para a gente ler os dois textos e procurar a característica em comum. Texto 1. Ouvia que não podia odiar e nem temer, porque tu eras eu, e como seria odiar a mim mesma e a mim mesma temer. Texto 2. Transforma-se o amador na coisa amada, transforma-se o amador na coisa amada. Por virtude do mundo imaginar, não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. No primeiro texto, a Hilda Rich está falando sobre essa fusão entre a outra pessoa e ela mesma, e aí ela não teria motivo para odiar ele, a outra pessoa, porque senão ela odiaria a si mesma. Já no Camões também tem essa fusão entre a outra pessoa e o eu lírico, só que não do ponto de vista da Hilda Rich, que fala que ela não poderia odiar a si mesma, mas no Camões ele está falando que como tem a fusão dos dois, então ele não deseja mais, porque ele está completo em si mesmo. Então vamos ver as alternativas. O outro transformado no próprio eu lírico, o que se realiza por meio de uma espécie de fusão de dois seres em um só. Essa é a nossa resposta, mas vamos ver as outras alternativas. A fusão do outro com o eu lírico, havendo nos versos de Hilda Rich a afirmação do eu lírico de que odeia a si mesmo. Na verdade, ela está falando exatamente o oposto, né? Que ela não odeia a si mesmo e não odeia o outro, porque os dois estão numa espécie de fusão. O outro que se confunde com o eu lírico, verificando-se, porém, nos versos de Camões certa resistência de ser amado. Na verdade, ele não está apresentando resistência, ele está gostando bastante dessa fusão. A dissociação entre o outro e o eu lírico, porque o ódio ou o amor se produzem no imaginário, sem a realização concreta. Não está falando que não existe realização concreta. Principalmente no caso do Camões, tem a realização concreta, os dois estão fundidos e não existe mais o desejo, já que ele também é único e inteiro em si mesmo. E no caso da Hilda Rich, a mesma coisa, não tem uma idealização do amor, há um amor concreto, uma fusão concreta. O outro que se associa ao lírico, sendo tratados no texto 1 e 2, respectivamente, ódio e amor. No texto da Hilda Rich, ela fala somente que ela não pode odiar. Não está tratando do tema ódio, falando que odeia, é inevitável odiar. Está falando sobre a fusão, o pano de fundo, o tema central que une os dois é exatamente essa fusão de outro e do eu lírico. Então, ficamos com a nossa letra A como resposta. Esse foi o nosso vídeo de resolução de exercícios do movimento literário Classicismo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no meu canal. Tchau!